Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente, perceptível, né? Tanto naqueles que estão aqui, quanto nos que nos ouvem. Então, já devia essa visita já há um bom tempo aqui aos irmãos, pela graça de Deus, chegou, né, o tempo de conseguirmos estar aqui. E hoje, então, nós vamos meditar numa história, ou a partir de uma história bíblica, que é muito conhecida. Muito conhecida. Quem, talvez alguns anos atrás, tem bastante tempo, mas quem assistia aqueles desenhos bíblicos que dava no SBT, né, pela manhã, com certeza deve ter visto essa história, né? A história de um rapaz chamado Davi e uma grande batalha, né, que ele teve que passar, que enfrentar. E talvez a grande questão que a gente precisa começar a pensar antes de entrar no texto, e aí eu já peço quem estiver com a Bíblia na mão, ou em casa, que abra no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Bom? Nós vamos ler alguns trechos ao longo do capítulo para poder entender o que estava acontecendo aqui. Bom, de uma maneira geral, nesse texto, nós vemos um grande problema acontecendo. Um grande problema. Então todo mundo conhece a história de Davi, né, pastor de ovelhas, que foi chamado para ser rei de Israel, né, quando ele cresce mais um pouco. Acontece um monte de coisa até que isso aconteça. Mas antes disso, dentre tantas batalhas que ele passa, aqui nós temos algo que é crucial na vida não somente de Davi, mas na vida de todo o povo de Deus naquele contexto, na vida de todo Israel daquele contexto, né? Talvez uma pergunta interessante para a gente começar a pensar nessa noite é a seguinte: todos nós temos problemas, ou não? Sim, todos nós temos grandes problemas. Pare e pense por um instante, qual é hoje o maior dos seus problemas? Né? Alguém vai dizer, bom, é porque amanhã eu tenho que pagar a conta de luz e ainda não recebi. Esse é um grande problema. Mas é um problema que, talvez com uma boa vontade, ou com assim, uma sogra ou um genro que empreste, você resolve. Ponto é que todos nós sempre temos problemas na vida e isso é algo comum, normal, corriqueiro. Mas, de uma forma ou de outra, esses problemas acabam sendo resolvidos. Agora, será que haveria um grande problema que nós não conseguimos resolver? Israel aqui, nesse texto que nós vamos ler alguns trechos, ele está passando por um problemaço. E talvez muitos ainda não tenham se atentado para a severidade desse problema. Então, capítulo 17 de 1 Samuel. Começa dizendo o seguinte: os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam, em Judá. Judá, um local da terra de Israel. Eu não vou ler todo o trecho corrido, eu vou ler trechos importantes para a gente se situar, de repente até para quem não conhece a história, né? Mas Israel tem um povo inimigo, os filisteus. E eles então se preparam, organizam seu exército e vão para o fronte de batalha. E a ideia deles é o seguinte: nós vamos destruir Judá, destruir Israel, vamos ficar com essa terra, vamos escravizar esse povo. E só Deus sabe, inclusive, coisas mais que eles poderiam fazer, né? E Israel também, que tinha o seu exército, vai para a frente de batalha. E aí, nesse meio tempo, lá no verso 8 do capítulo 17, um sujeito gigantesco, forte, de um nome que só o nome dele já assusta, né? Tu imagina, de repente, tu tem alguém gritando do outro lado do campo de batalha e tu vai descobrir que o nome do cara é Golias. O nome de Golias. Tem um Golias gritando no meio do campo de batalha. E o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui o que aconteceu. Quem viu aquele filme Troia? Logo no início do filme, do Aquiles,
e tal, tem o cavalo de Troia, que é o Brad Pitt, né? Aí fala o ator, pronto. Já sei qual é o filme. No início daquele filme você também tem uma batalha acontecendo, e aí uma coisa que acontece naquela batalha é a mesma coisa que vai acontecer aqui, e que de vez em quando acontecia nessas épocas. É assim, bom, nós temos centenas de soldados do lado de cá, tem centenas de soldados do lado de lá, vai ser um banho de sangue, vai ser um negócio terrível. Vamos fazer o seguinte, para evitar, vamos separar o melhor guerreiro de cada lado, que foi o que aconteceu em Troia, né? Então, separa o melhor guerreiro de cada lado, um desafia o outro, aquele que vencer ali aquela briga, torna o seu exército também vencedor, e o outro vai ser perdedor e ele vai ter que aceitar isso. Então é isso que aconteceu no filme e é isso que está acontecendo aqui. Então esse Golias, lá no verso 8, nós temos uma descrição dele, né? A partir do verso 4, um guerreiro filisteu, ele sai do meio das fileiras, ele tinha 2,90 metros de altura, isso é aproximado, capacete de bronze, couraça, armadura, uma lança gigante, enfim, caneleiras de bronze. O cara estava armado até os dentes. Até os dentes. E eu acho até que, pela descrição do tamanho dele, né, talvez nem precisasse de tanta arma. Mas você imagina esse sujeito enorme, 2,90 metros aproximadamente, armado dessa maneira, de repente ele sai com a lança pesada e grossa do meio da fileira dos soldados dele. Ele para e grita para a tropa inimiga, para os israelitas: por que saíram todos para lutar? E aí ele começa a gritar, e você tem que imaginar aquele cara com aquela voz gutural, amedrontadora, ecoando no vale. Por que vocês saíram todos para lutar? Eu sou filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar com... Assim, e está aquele monte de soldados de Israel ouvindo aquilo. Inclusive o rei Saul, né, o representante de Israel ali ouvindo aquilo. Mandem um homem aqui para lutar comigo. Quando Saul, que era o rei de Israel na época, e os israelitas ouviram tudo isso, ficaram aterrorizados. A ideia aqui, meus irmãos, é que o joelho, sabe quando você toma aquele susto, que seu joelho fica mole e tu quase cai? Aterrorizados, com um homem. Nesse meio tempo, o texto vai então falar sobre um jovem menino chamado Davi. Então os irmãos de Davi estavam nesse exército, no campo de batalha, e o pai de Davi vai separar lá um lanche, pães e queijo, vai dizer, ó, pega isso aqui, leva lá para os seus irmãos e para os chefes no campo de batalha. E Davi, obediente ao pai, pega o material e vai. Quando ele chega lá, ele se depara com toda essa situação, com tudo que está acontecendo. E ouve esse gigante proclamando então blasfêmias e desafiando o povo de Deus. E ele vai ficar indignado com isso. Assim, não é possível. O texto vai dizer assim, Davi falando, quem é esse gigante? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo, para afrontar o Senhor? O que era o incircunciso? Nada mais, nada menos, alguém que não tinha uma aliança com Deus. Então Davi ele já se coloca naquela situação, firmado na aliança com Deus e dizendo, ele que não tem aliança com Deus, como que ele tem a coragem de desafiar Deus assim dessa maneira? E tal o gigante bradando o tempo todo. Bom, o exército de Israel, o rei de Israel, Saul, vai dizer, Davi, irmãos, vocês têm que entender, é um absurdo. Essa história, de uma certa forma, a covardia de Israel aqui é absurda. Porque você tem um monte de soldado experiente, você tem o rei Saul experiente,
você tem esse jovem, esse menino praticamente, Davi, e ele vai falar: Saul, eu vou matar o seu gigante. Eu vou enfrentar o gigante. Irmãos e amigos que nos ouvem, o rei deixou. Que loucura. O rei falou: você vai? Então tá bom. Não, e detalhe, porque a loucura é tão grande, que assim, cara, mas se esse menino morrer na mão do gigante, tá todo mundo perdido. Será que ele... Mas aí o Saul fala: não, então você vai, beleza, toma aqui minha armadura. E aí eu imagino assim uma cena de Chaves, né? Chaves com a roupa do Seu Madruga. Lembra desse episódio? É aquilo. Né? Capacete caindo, as ombreiras, ele todo se arrastando. Rei, não dá para usar isso. Não dá para usar isso. Não dá para usar isso. Aí ele vai no rio, vai separar pedras e coisa e tal. E vai de fato ali então encarar aquele gigante. E aí, lá no verso 45, Davi, que só está armado com uma espécie de atiradeira, né, um estilingue da época, ele vai responder para esse filisteu, para esse gigante, para o Golias: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. E olha só o que esse menino vai dizer: hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Bom, a gente sempre, né, pelo menos aqueles que tiveram algum contato com a igreja quando eram mais crianças e coisa e tal, a gente sempre ouve a história do Davizinho, né? Conversava sobre isso com o Marcelo, já mais cedo. Né? O Davizinho, pastor de ovelhas. Mas a história de Davi, ela é muito mais adulta do que infantil. Muito mais adulta. Esse é o Davi que vai dizer: eu vou te derrubar, eu vou te matar, e eu vou cortar a sua cabeça fora. Cortar a sua cabeça fora. Então, darei os cadáveres dos seus homens às aves, aos animais selvagens e ao mundo, e o mundo todo saberá que há um Deus em Israel. Então Davi é aquele que firma o pé na aliança que ele tem com o Senhor, no relacionamento que ele tem com o Senhor, se coloca diante do maior problema naquela situação que Israel enfrentava, e no nome do Senhor desafia. Desafia. E aí ele vai continuar: todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou cravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Bom, perceberam que não é uma história para crianças. Se trata de algo aqui sanguinário, pesado. Porque a grande questão aqui é o que estava em jogo. O que estava em jogo? Qual era o maior problema dentro dessa situação? E aí volta aquela pergunta: qual é o seu maior problema? Muito bem, alguns poderiam dizer assim: seja como Davi, haja como Davi. Davi confiou em Deus, encarou o seu problema de frente, não fugiu, mas com fé atira aquela pedra e derruba o seu gigante. E talvez, eu poderia dizer, pegue o seu problema e pela fé, com fé,
busque os recursos necessários para que o seu problema tombe ao chão e o nome de Deus seja glorificado. Veja, de uma certa forma, não há aqui um erro. Sim, por confiarmos no Senhor, conduzimos a nossa vida dia a dia sem desanimar, apesar de qualquer coisa. No entanto, existe uma coisa muito maior e melhor nesse texto, que esse texto traz para a gente. Eu não sei quantos já perceberam isso, e o que é maior e o que é melhor nesse texto. Vamos lá. Qual era o grande problema dessa batalha que está acontecendo? Morte. Eles não tinham como resolver esse problema. Não tinham. Então, se você quiser fazer um paralelo com a sua vida nesse texto, você tem que olhar a partir do texto. O grande problema do texto é a morte e a escravidão que as mulheres e as crianças que tinham ficado lá para trás iriam passar. Muito bem. Você percebe que ninguém nesse texto, a não ser Davi, de fato, conseguiu ter vitória. Trazendo para a gente, então, como eu falei, qual é o seu problema? Nós temos muitos e muitos problemas. Mas existe um problema específico que, olha, o pessoal parece que já está mandando até foguete para Júpiter, né? Sei lá para onde. A tecnologia, mas ninguém conseguiu resolver o problema da morte. Morte. Ninguém conseguiu resolver o problema da morte. A gente tem que lembrar e pensar um pouquinho onde nasce esse problema, como nasce esse problema. Será que Deus nos criou para morrermos? Será que Deus nos criou para termos doenças? Será que Deus nos criou para brigarmos uns com os outros? Não. Deus nos criou para nos relacionarmos bem com Ele e, a partir disso, nos relacionarmos em paz uns com os outros. Mas tem um livro na Bíblia chamado Gênesis, que no capítulo 3 explica todo o problema. Aonde nasce todo o problema humano? Nasce quando o ser humano decide se rebelar contra Deus e conduzir a sua vida pessoal sem se importar a mínima com o que Deus pensa sobre o que está sendo feito. E aí o ser humano, a partir disso, todos eles replicam isso, né? Isso começa lá com os primeiros pais da humanidade. E depois disso, todo ser humano replica a mesma coisa, né? A palavra de Deus, a Bíblia, diz que o coração humano ele é extremamente corrupto e enganoso. Quem o conhecerá? Davi vai dizer: em pecado me concebeu minha mãe, nasci em pecado. E aí algumas pessoas pensam que é porque teve relação íntima. Não, é porque desde o nascimento o ser humano carrega o traço de Gênesis 3. Construir uma vida independente do que Deus pensa sobre ela. E qual foi, então, a sentença de Deus para toda a humanidade? Porque toda a humanidade vive de maneira criminosa contra Deus. Mas como criminoso? Simples. Deus tem leis. Deus tem regras. Quem quebra uma lei se torna réu dela. Quem quebra uma lei está fora da lei. Essa é a ideia quando a gente fala assim: o ser humano é pecador. Muitos já não entendem mais o que é ser pecador. Ser pecador é ser um fora da lei de Deus. E por conta disso, Deus vai cobrar de toda a humanidade. E o salário, o resultado dessa vida vivida sem se importar com Deus, será o maior de todos os nossos problemas. Percebam, a Bíblia, a palavra de Deus, tem objetivo único. Único. Revelar para nós que nós temos um problema, mas também revelar que tem uma solução. A palavra de Deus, então, vai apontar para essa solução em várias histórias. E a gente tem que conseguir enxergar em todas essas histórias aonde está a solução proposta de Deus. Então veja. Seria correto, como muitos já devem ter ouvido, seja como Davi. Seria correto isso? Bom, para ser como Davi, eu tenho que derrubar o maior
dos gigantes é a morte. Alguém aqui consegue vencer a morte? Não. Não. Ninguém consegue vencer a morte. No entanto, existe um que venceu. E olha que coisa interessante. Esse que venceu, a Bíblia também vai dizer que ele é da linhagem de Davi. Davi casou, teve filho, e quando chegou lá na frente, nasce o descendente perfeito. Nasce aquele enviado pelo próprio Deus, que se torna um de nós, seres humanos, a partir de um milagre. Que milagre é esse? Ele encarna, é a encarnação. É Deus que recebe carne, sangue, vísceras e cabelo através de um ventre humano, de uma barriga de uma mulher que era virgem, conhecida como Maria. Maria. Esse descendente, então, a partir desse milagre da encarnação, ele vai receber um nome: Jesus, o Messias de Deus, Jesus, o Cristo. Jesus, aquele anunciado como a semente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus, aquele que é anunciado várias e várias vezes. Jesus que vai ser dito: este é o filho de Davi. Por quê? Por causa da linhagem. Não é que ele era filho direto, mas é a linhagem de Davi. Esse que vai viver então toda a sua vida humana sem fazer o que todos nós fazemos o tempo todo: cometer crimes contra Deus, cometer pecados. Jesus não tem pecado. Jesus não comete pecado. Ele consegue ser um ser humano perfeito. Com qual objetivo? Bom, se um representante nosso perfeito encarar de frente, porque tem uma aliança perfeita, coisa que nós já não temos. A humanidade caída não tem uma aliança perfeita com Deus. Mas se esse tiver uma aliança perfeita, sem cometer nenhum pecado, nenhum crime contra Deus, e voluntariamente, ninguém obrigou ele, e ninguém preparou uma armadilha para ele, ele se entregou, voluntariamente, ele entra num campo de batalha que nenhum ser humano, aliás, toda a humanidade encara esse gigante em determinado ponto da vida. Mas quando encara esse gigante, perde. Porque esse gigante é a morte. Mas esse descendente de Davi, que vai aparecer lá na frente, esse descendente de Davi, ele entra nesse campo de batalha e o desafio é o mesmo. Se você me vencer, acabou para toda a humanidade. Seria Jesus dizendo para a morte: mas se eu te vencer, todos que estiverem comigo serão vitoriosos junto a mim, porque eu me coloco como representante deles. Não foi exatamente o que Davi fez na batalha? Não, olha só, vocês estão com medo? Eu vou ser o representante. Jesus então é aquele que se coloca diante da morte, que encara a morte, que experimenta a morte e que durante 3 longos dias tem uma batalha incessante com a morte, tendo sido num primeiro momento aparentemente derrotado por ela. Ele experimenta a morte de verdade e fica 3 dias morto. Mas, tendo a aliança perfeita com Deus e sendo um representante perfeito nosso, depois de encarar a morte, Deus Pai o ressuscita. Ele é ressuscitado da cova. Ele se levanta. Um ser humano se levanta, provando inclusive que ele é Deus. E tendo se levantado, o anúncio dele é o seguinte: a partir disto que aconteceu, de todo esse drama, de toda essa história, se você, ouvindo essa história, acreditar nessa história e começar a reconstruir a sua própria vida a partir de Jesus Cristo, ainda que você experimente a morte física nesse mundo, você não vai estar morto para sempre, porque um dia irá ressuscitar como seu representante. Jesus ressuscitou.
Logo, quando a gente olha de novo para o texto da batalha de Davi e Golias, Golias é a grande morte. É o grande problema que o ser humano não pode vencer. Davi é um representante, é um apontamento, é um flash, sabe? Do Cristo, de Jesus. Porque só Jesus venceu a morte. Se Golias é a morte, e Davi ali é uma representação de Jesus, quem nós somos? O povo covarde, amedrontado, que ficou se batendo com o joelho e esperando que houvesse um representante capaz de vencer a morte. E assim como aconteceu na história, em que Davi vence, veja, Davi venceu sozinho. Jesus venceu sozinho. Davi vence sozinho e o povo lá atrás, que estava com o joelho se batendo, começa a pular e festejar, dizendo: estamos salvos. Estamos salvos, vencemos. Irmão, vencemos como? Ele venceu sozinho. Porque ele era o representante. A mesma coisa em relação à nossa luta contra a morte, contra o pecado. Quando cremos no Senhor Jesus, vivemos então uma vida com uma alegria que quem não sabe o que é, não dá para explicar. É algo da parte de Deus no coração, no nosso coração, por mais que passemos por problemas e por dificuldades. Mas tem algo que nos dá esperança, que é o quê? Vencemos. Nosso representante venceu. Podemos passar por terríveis dificuldades aqui, mas o nosso representante venceu, e o que passamos aqui hoje é uma leve e momentânea tribulação comparado com a glória que será da eternidade com Deus. Com Deus. E aí Davi, que eu falei, ele é um menino ainda, né? Ele vai se tornar um grande soldado, mas ele é um menino. Ele vai cortar então a cabeça desse gigante. Né? E talvez a gente faça essa ideia, né, de que ele corta e todo mundo assim estupefato, assim, sabe? Caramba! Como que foi possível isso? O exército do lado de lá assustado, o exército do lado de cá surpreso, e o coração já começando a acelerar de alegria. Aquilo que era medo começa a se transformar em coragem e vigor. O tipo, podemos avançar porque o grande inimigo caiu. Podemos avançar. Estamos livres agora para avançar. Estamos livres para espalhar o reino de Deus. Podemos avançar. E, de forma imaginativa, talvez Davi, quando corta a cabeça desse gigante, ele levanta e mostra. E mostra. E se a gente ler a sequência do texto, vai falar mais 2 ou 3 vezes da cabeça. De Davi carregando a cabeça. E aí, olha que interessante. Caminhando para as reflexões finais. Olha que interessante. Abram a Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 13. Colossenses 2, a partir do 13. Olha o que está escrito. Aqui é o apóstolo Paulo, para quem não sabe, falando para a igreja de uma cidade chamada Colossos. Colossenses 2, verso 13. Diz o seguinte, Paulo falando para a igreja: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Ou seja, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e porque não tinham aliança com Deus. Não tinham aliança com Deus. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Vocês estavam mortos por causa dos pecados, por não ter aliança com Deus, mas Deus
deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Verso 14. Ele cancelou, ele quem? Jesus. Cancelou o registro das acusações contra nós, removendo esse registro, ou seja, não vai ter mais registro, não vai ter mais acusação. Ele removendo esse registro e pregando esse registro. Pensa nesse registro. Sabe aquela notinha? Sabe aquela dívida que tem na padaria do seu Manel? Né? Aquela dívidazinha, aquele fiado que só aumenta. Né? É a mesma ideia. O ser humano tem uma dívida em relação a Deus, mas Jesus pegou essa dívida, rasgou ela, pegou ela e pregou ela na cruz. A ideia é junto a ele. Pregou na cruz essa dívida. Essa dívida não tem mais valor, perdeu seu valor. Aí, irmãos, vejam o verso 15, que beleza. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente, vencendo na cruz. Expôs ao público a sua vitória. Davi fez isso com essa representação da cabeça do seu inimigo. Mas alguém que é maior e melhor que Davi, Jesus, expõe as potestades malignas e a própria morte, a vergonha pública, convidando toda a humanidade a olhar para a cruz e, entendendo o que aconteceu na cruz, passar a viver de forma que agrade a Deus, porque entendeu. Penso então que esse é o convite. Penso então que essa é a grande mensagem. Essa é a grande mensagem. Para quem já é cristão, a grande mensagem é: continue firme, porque o maior e pior inimigo já foi derrotado. Você tem uma dificuldade física, pessoal, sei lá, irmãos, nada que uma ressurreição não resolva. Absolutamente nada que uma ressurreição não resolva. Fique firme, porque o mais difícil já foi garantido. Vitória contra a morte. Mas ainda passaremos por leves tribulações comparadas com a glória de Cristo, são leves. E para quem ainda não tem essa certeza, não vive dessa maneira, o vídeo é um convite de reflexão. Pense. Pense. Se tudo que você ouviu faz sentido. Isso faz sentido. Isso é interessante. Isso, em algum momento, enquanto você ouvia, lhe acendeu o coração, te despertou interesse. Reflita. E diante dessa reflexão, peça a Deus que Ele se revele a você e lhe traga arrependimento dos seus pecados. Porque, meu amigo, se isso acontecer, você vai estar salvo para sempre. E não somente isso, vai ganhar uma nova família de fé, de homens e mulheres que servem ao mesmo Deus e estão todos juntos, caminhando. Alguns mais rápido, outros mais devagar, mas todos caminhando na mesma direção. Numa longa jornada até a terra prometida, até a eternidade com o Senhor, mas numa mesma direção. Você não estará mais sozinho, mas estará com pessoas ao seu lado, crendo no mesmo Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Assentados mesmo, pode estar assentados. Vamos fechar os olhos.
ter um breve momento de reflexão, de silêncio e reflexão, e de sondar a sua própria vida a partir do que você ouviu. Qual é a sua situação? Confie no Senhor, descanse no Senhor, se converta ao Senhor. Vamos ter um breve momento de silêncio, farei uma oração e anuncio a bênção de Deus para encerrarmos este culto. Senhor Deus, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor converte corações, porque o Senhor abre os olhos, abre os ouvidos e desmonta corações de pedra. E muitos dos que nos ouvem, dos que estão aqui, já tiveram seu coração quebrado pelo Senhor, enquanto outros ainda precisam ter esse encontro contigo. Pedimos que o Senhor traga conversão, que o Senhor traga fé e que o Senhor traga paz. Paz aos corações, paz a este bairro. Temor ao Senhor. Queremos que o Senhor é bom e que é poderoso, e que absolutamente nada foge do teu controle. Portanto, caminhamos neste mundo, confiando na morte e ressurreição de Jesus, como o grande motivo para vivermos e termos amor uns pelos outros. Senhor, abençoa esta casa, abençoa cada um de nós, e nos traz mais fé. Aumenta a nossa fé. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus.